Alô? Foi. Boa noite a todos e a todas. Começando aqui, Sexta na Cidade, nos eventos Pré-Veradão Cultural Suburbano 2021. Falando aqui com a presença de três pessoas incríveis, diretamente do Planetário da Gávea, ou melhor dizendo, Planeta Rio, como o nome costuma dizer, o único equipamento da cidade que tem o nome da cidade, e pensar um pouquinho sobre como a cultura, sobre como os elementos culturais que compõem o Rio de Janeiro, né, culturas populares, culturas eruditas, podem de alguma forma reconstruir, né, o imaginário dessa cidade. Né? Abri aqui falando com Gladson Vinícius, né, diretamente de Marechal Hermes para Gávea, né, hoje comanda essa casa, um dos equipamentos mais incríveis, e falo com muito orgulho que ele é o presidente dessa casa, né, especialmente para a gente olhar Marechal Hermes com um bairro que carrega muita história, mas está muito distante daqui. Eu acho que isso é bem sintomático para o tema da mesa. Boa noite a todos vocês. Felicidade recebê-los aqui. Serzinho da Cidade tem muito a ver com a proposta que a gente, desde o início dessa gestão, começou a construir. Eu me deparei com uma beleza que nunca foi explorada nesse equipamento, como o Felipe bem falou, que é o fato do planetário ser o único equipamento do universo que tem o DNA da própria cidade no nome, Planeta Rio, Planetário. Isso quer dizer que a gente tem uma grande missão na nossa cidade, no nosso estado, no mundo, que é espelhar todas as estéticas dessa cidade para o universo. É isso aqui que essa gestão busca fazer. Essa é uma das grandes missões dessa gestão. Buscar difundir ciência, astronomia e todas as nuances da cultura dessa cidade. E quando a gente começa a costurar essa cidade a partir da cultura, a gente encontra um lugar perfeito para tecer essas histórias, para contar, para trazer os retalhos de memórias que nos fizeram, que são o nosso background, para que a gente consiga costurar o futuro. Aqui no Planetário, nesse momento, a gente tem uma grande oportunidade de entender que temos um equipamento incrível. Eu vim agora de Brasília contando para todos os nossos parlamentares que esse equipamento é o maior equipamento da América Latina. Abaixo da linha do Equador é o maior planetário que existe. Isso não é pouca coisa. E essas informações, e aí por isso ter sendo essa cidade importante, essas informações fazem parte da nossa história enquanto cariocas, enquanto brasileiros, e a gente precisa se apropriar disso. E ficarmos felizes com essas informações e valorizarmos e darmos importância e construirmos com. E nesse momento planetário, recebê-los aqui é uma felicidade por isso, porque a gente se sente construindo com. Eu mais ainda, porque eu venho de Marechal Hermes, subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, sou poeta por ideal, e acredito de fato que costurando uma cidade a gente vai ter um tecido social muito mais agradável para que todo mundo consiga exercer a cidadania. Então, muito bem-vindo, essa casa é de todos os cariocas, para todos os cariocas, sejam muito bem-vindos e vamos começar essa costura. Começando, né, passar... Essa aqui tá ligada. Tá ligado? Alô? Continuando, né, vamos começar, né, a pergunta que talvez seja a grande norteadora desse processo aqui, que é justamente perguntar como, né, a gente vive numa cidade de 6,5 milhões de habitantes, né, segunda maior região metropolitana do país, e é inegável que a região metropolitana do Rio de Janeiro faz parte desse tecido de convívio, de construção, de imaginário de cidade também, ainda que seja muitas das vezes pelas disputas, né, de nome, né, joelho é italiano, mas a rigor, né, a região metropolitana faz parte, mas ainda assim é uma cidade de 6 milhões de habitantes, com bairros que distam muitas vezes 50, 55 quilômetros entre si, né, se pegarmos Septiba como último bairro da cidade, né, ele vai ter uma distância imensa para Botafogo, Catete, né, bate quase 55 quilômetros aproximadamente.
E como a gente viu nos últimos anos, né, a distância, ela além de ser física, né, porque ela não deixou de ser física, mas além de ser uma distância física, ela se torna uma distância subjetiva, né, ela se torna uma distância espiritual. A gente nos tornamos cariocas estranhos aos cariocas, né, nichos de cariocas, ilhas de cariocas. Né, parece que o Rio de repente se tornou um arquipélago sem ser um arquipélago. E quando a gente pensa essa mesa, imaginamos ela a partir de uma ideia de que é possível, né, reconduzir essa cidade para um eixo frontal, vamos dizer assim, né, para uma única estrutura. E aí fica a pergunta, como, né, todos aqui agentes culturais, né, pedir para todo mundo se apresentar rapidinho, mas já pode emendar um pouquinho também, como nós agentes culturais podemos utilizar, né, a cultura nesse processo de recostura da cidade. Passar a palavra para a Tereza, com uma década, né, que eu admiro muito, né, falar um pouquinho do seu processo de trabalho, que passa por vários lugares, né, carnaval inclusive. Exatamente. Tá, ok? Só. Não, eu ia até começar por aí mesmo, Felipe, já que você puxou o ponto, né, de onde a gente se conheceu. Eu sou a Tereza Guilhom, em primeiro lugar, né, me apresentar. Eu sou designer de formação, com um mestrado em meios culturais e projetos sociais, um mestrado em História e Política, da Fundação Getúlio Vargas. E eu trabalho na área da cultura, da gestão cultural, de projetos socioculturais, há aproximadamente 12 anos, que foi mais ou menos o tempo que a gente se conheceu. A gente estava fazendo as contas, né? E assim, eu tenho uma visão dessa época, por exemplo, de 12 anos atrás, quando eu comecei justamente a pensar como é que a cultura poderia, né, de alguma forma, contribuir para esse processo de serzimento da cidade, partindo já do princípio de que as estruturas vigentes não estavam ajudando as pessoas a se encontrarem. Eu parto então de um mestrado que eu vou fazer em cima de uma questão que eu achava exatamente que podia ser uma das respostas para isso, que era o carnaval de rua, porque era um processo que estava acontecendo desde os anos 90 de uma forma muito espontânea e que trouxe resultados muito surpreendentes em termos de eventos culturais, né, gratuitos, abertos, completamente livres, né, sem barreiras a nenhum tipo de entrada ou saída de cidadãos. Então você se via muitas vezes em locais da cidade que tinha gente de todos os bairros da cidade ali, né? Naquele momento do carnaval. E justamente a minha curiosidade por que só no momento, né, naquela época por que só no momento do carnaval a gente consegue isso? Consegue estar todo mundo, né, as pessoas dos mais variados locais da cidade, dos mais variados bairros, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, estarem todas no Bola Preta, por exemplo, né? Sem nenhum estranhamento, sem nenhum tipo de violência, sem nenhum estranhamento, e de uma forma pacífica, harmoniosa. Por que só no carnaval a gente consegue isso? O que acontece com os nossos outros dias no ano em que as pessoas, né, não têm contato, se estranham, não têm uma abertura, né, umas para as outras, né, não tem um olhar para o outro? Então, isso foi realmente o motor que me despertou, não só para estudar, né, para estudar os processos de construção da cidade, como também para atuar, né? Aí foi realmente, do ponto de partida do estudo, veio aquela vontade de ação, né? Ok, a gente entender como é que isso foi construído é fundamental, mas é preciso agir em cima do que a gente está vendo acontecer. Realmente foi uma época muito interessante, porque a gente teve, né, ali estou falando aí da década de 2010, né, a gente teve
projeto das UPPs iniciando. Então, para uma pessoa, né, como eu, que estava querendo me engajar em projetos socioculturais, eu achei imediatamente um caminho né, com outras pessoas, claro, de me juntar com outras pessoas e começar a pensar o que aquele projeto das UPPs poderia trazer de benefício para isso que a gente queria fazer, que era derrubar os muros. Então, assim, essa trajetória, contando aqui só um pouquinho, sem me estender muito, começou, a gente começou justamente num processo de organização social, né, que se chamou Instituto Contemporâneo de Projetos e Pesquisa, eu e outras pesquisadoras, mulheres só, Silvia Ramos, Luísa Buarque, Elana Strozenberg, Anabela Paiva, Elisa Ventura, são pessoas que estavam junto comigo nesse momento, e a gente começou justamente a pensar, tentar colocar, formatar, né, projetos que pudessem trazer as pessoas para espaços de diálogo, porque a primeira ideia foi: a gente precisa colocar todo mundo no mesmo espaço, né, com perspectivas diferentes, mas com a possibilidade de dialogar. As pessoas não precisam vir com as mesmas ideias, vir com o mesmo pensamento. Elas podem vir de lugares diferentes, de lugares de vida diferentes, né? Então, e elas podem dialogar. Essa foi a realidade que a gente viu, né, surgir naquele momento, a possibilidade, né, que se abriu. Eu acho que seria até uma coisa que a gente acha que está precisando muito hoje em dia, que é uma utopia mesmo, né? Então, vamos poder ter as pessoas das mais diferentes origens dialogando, né, num espaço em que elas possam apresentar suas ideias da mesma forma, né? Com igualdade, sem uma hierarquia, né, de poder. Isso foi muito importante, a gente poder pensar em como construir esse espaço, né? E assim foi, a gente construiu um projeto chamado Rio de Encontros, que durou 10 anos, até 2019, foi a última edição, né? 2020 a gente não pôde fazer, porque ele realmente é um projeto que exige que volte em 22, com certeza. Exige realmente uma troca de ideias presencial. A gente achou que ele perderia muito se fosse virtual. Mas foi uma experiência que trouxe muito para a realidade, né, do momento, como é que a gente poderia iniciar esse processo de construção através da cultura de uma cidade mais integrada. E o primeiro passo, assim, não teve dúvida para a gente, o primeiro passo seria colocar as pessoas para dialogar, criar espaços de diálogo em que elas se sentissem todas protagonistas, né? Tão protagonistas quanto qualquer especialista, que elas pudessem colocar suas ideias, pudessem colocar seus problemas, pudessem colocar suas questões, seus questionamentos, e não exatamente com objetivos de ter respostas, porque se a gente vai buscar as respostas, a gente vai acabar num embate que provavelmente não vai levar a uma ação. Mas se a gente se propõe a fazer novas perguntas, essa foi assim, uma ideia que a gente tentou trazer para esses diálogos, que eu acho que funcionou muito bem. Não buscar exatamente as respostas e as soluções, mas olhar para a cidade e para que novas perguntas a gente precisa fazer que ainda não foram feitas, né, para se chegar a um processo de construção de uma cidade mais integrada. Então essa foi uma experiência assim, que eu posso, que eu me orgulho muito de ter participado e que eu posso trazer aqui para a gente começar, né, a pensar, né, nessa conversa de como é que a gente poderia trazer a cultura. Esse é um exemplo, muitos outros, né, a gente poderia citar aqui,
mas eu acho que esse é um exemplo de como os espaços de diálogo são importantes. Né? Não sei se o Washington quer falar alguma coisa. Passar aqui a palavra para o meu amigo Washington, né? E pegando um pouco desse gancho, né? A gente, como a ideia é muito rápida, mas a gente já se conhece há um tempo, então isso ajuda também a facilitar o diálogo. E a gente sempre que pensa na cidade do Rio de Janeiro, nós imaginamos sempre, né, cidade partida, né? Um livro que se torna um conceito que se torna para talvez o enclave, né? A gente pensa sempre no Rio de Janeiro como uma cidade partida. E há uns anos atrás, né, surge uma figura extremamente importante, emblemática da cidade, né, que é o SAD, que tem, né, uma biblioteca que vai ser aqui nesse espaço com o nome dele, né, que infelizmente nos deixa muito cedo, né, mas deixa uma frase, uma ideia e um conceito, né, que é que somos peixes do mesmo cardume. E aí pensar nisso, né, ótimo, nós que nos conhecemos no espaço público, na ocupação do espaço público, principalmente do chão, né, do espaço público, como é que é pensar a rua, né, como é que é pensar a cidade, o espaço público, o lugar de trânsito como um lugar de reconexão, vamos dizer assim, né? Pensar essa cidade que tem que ser servida também pelos espaços institucionais, porque é dessa maneira, as instituições também precisam ser conectadas a esses 6 milhões e meio de habitantes, mas também a rua, toda a cidade, né? Só a cidade institucional, ou seja, essa cidade, essa instituição chamada deslocamento, ou chamada entroncamento, encontro, né? Para fazer a ideia do Rio de encontro. Som, tá? Ok? Ok. Boa noite a todos e todas. Sou Washington Santos, gestor público, produtor cultural, poeta, compositor, militante da cultura urbana, do carnaval de rua. A gente tem uma estrada aí na gestão pública, na área de cultura, onde fui conselheiro municipal de cultura, estou conselheiro estadual, fui gestor do MUCAP, do Museu da História da Cultura Afro-Brasileira. Então, a vida nos levou sempre para caminhar ao lado da cultura e caminhar pela cultura. Minha militância com a cultura começa com o movimento funk, não vou negar isso em lugar nenhum, né? Orgulho de carregar o funk como um movimento que abriu as portas para mim entender a cultura e pensar a cidade a partir da cultura, a cidade a partir do funk, né? Veio do movimento de galera. Então, assim, é muito disso. Cada galera tinha pertencimento ao seu local e exaltava pertencer àquele local, à nossa cidade, ao nosso bairro, à nossa comunidade. Então, é muito disso. E essas galeras, esses ganhos, né, digamos assim, esses grupos se encontravam, né, no final de semana, e no momento, por questão de mídia mesmo, tentaram criminalizar esse movimento. Foi onde começa aí minha militância, começa meu envolvimento com o poder público e pensar a cidade, pensar o direito à cultura, o direito à cidade a partir dos movimentos populares. Então, pensar a cidade, como a cultura pode unir a cidade, como a cultura pode potencializar essa cidade. Primeiro a gente tem que contar a nossa história, conhecer a história da cidade do Rio de Janeiro, que eu acho que pouca gente conhece, né? A questão do Caju Valongo, os negros escravizados que por ali passaram, a própria formação da cidade, o Pereira Paz, que destrói alguns morros e algumas comunidades, empurra a população afro para as regiões mais longínquas, né? E a cidade vai se partindo assim. Ontem eu estava numa cidade de trabalho, na secretaria, fui encontrar os amigos numa roda de samba. Eu quero falar isso porque isso tem muito a ver com a cidade partida. E numa roda de samba do centro do Rio, e a galera estava conversando na mesa ao lado, uma coisa que me incomodou muito. Não, porque aqui é samba de raiz. Aí eu virei para a mesa e contava, beleza, no samba de raiz. Quantos pretos nós temos aqui no samba de raiz? Eu tenho umas 400 pessoas, não tinha 30. Então,
Então, que samba de raiz é esse? Né? Se a raiz do samba, se o samba é um produto afro-brasileiro, né? Você tem um samba de raiz, você não tem o preto como protagonista, que cidade é essa? Né? Hoje, os amantes do samba de raiz, e eu gosto de samba de raiz, eu gosto de samba, né? Sou compositor, criminalizam o pagode. Né? O pagode agora é o primo pobre do samba. Vamos tentar fazer seu microfone porque está dando interferência no outro evento. Tem como? Dá bom. Dá pra... Aumenta o voz, tranquilo? Dá para ir sem. Dá para ser? Sofreu você. E a gente começou a conversar sobre isso, né? Então, assim, como a cidade é partida, como a cultura é partida. Se você pensar, eu falo do Conselho Municipal de Cultura, que até 2016, 2017, 90% dos conselheiros municipais de cultura eram do eixo Centro-Zona Sul. Quando eu era da Comissão de Cultura da Câmara, eu sempre tentei trabalhar para mudar essa realidade, né? Porque quando você fala que o Conselho discute o recurso público da cultura na cidade, e você tem os conselheiros, 90% dos conselheiros do Centro e Zona Sul, automaticamente a população que mais precisa do recurso público está fora da discussão de como esse dinheiro vai ser usado. Então a gente fez um movimento, conseguimos reverter essa lógica. Hoje o conselho está bem pulverizado, hoje a maioria é da região da Zona Norte, Zona Oeste. A gente conseguiu botar bastante mulheres no conselho, que também era um número muito grande de homens. Hoje o conselho tem 65% de pessoas da Zona Oeste, 80% de mulheres e, se não me engano, 62% de mulheres pretas. Então, assim, a gente conseguiu realmente dar uma cara do Rio de Janeiro, esse conselho, e a nossa conversa passa por aí. A gente precisa conhecer os nossos espaços, conhecer a história da cidade, a história de cada bairro. Vocês falam de Marechal Hermes, por exemplo, tem uma riqueza enorme de patrimônio histórico e cultural, casarinhos, lindos casarinhos, e que ninguém sabe, né? Assim, a cidade não tem, os moradores da cidade não têm hábito de visitar Marechal Hermes, por exemplo, para ver os casarinhos como vão no Largo do Boticário, no Cone Velho. Não tem o mesmo glamour, né? E é a mesma história, é o mesmo casario. Você passa ali pela praça e vê várias casas com o mesmo contexto, e a gente não tem um programa municipal, a gente não tem uma ativação cultural na praça que possa valorizar aqueles casarios no entorno. Então, a gente entender a cidade, e eu costumo pensar sempre, eu tenho algumas críticas aos projetos sociais, principalmente os que são feitos nas favelas e periferias, porque é uma concepção de quem é de fora para dentro. Eu acho que esse é o grande problema de a gente unir a cidade. Se você quer ajudar, se você quer do terceiro setor, você pensa em discutir a cidade, discutir a política cultural da cidade, você se colocar no território de quem produz e não tentar achar um formato seu para levar para eles. Eu acho que a cidade, se você for a gente falou do Catete, hoje o Catete é a capital do rap, né? A maioria dos rappers da cidade, hip hop, sai dali do Catete, sai do TTK. Eu dialogo bastante com o movimento TTK. Então, assim, a cidade ela tem os seus guetos culturais que precisam se comunicar. E essa comunicação a gente só consegue se a gente pensar que cada praça é um palco. A gente que vem da cultura urbana, a gente que vem do funk, a gente vem do samba, a gente sabe que a gente faz samba em qualquer lugar. A gente faz uma roda de slam, uma roda de rima, também em qualquer lugar. E a gente pensar a cidade a partir daí. Porque e trabalhar que as políticas públicas sejam nesse formato, que você tenha editais que você possa atingir o maior número de pessoas, não é menor, mas um recurso que atenda e aquele proponente, aquele produtor possa entender que o dinheiro é público, que a gente também tem uma grande discussão dos fazedores de cultura, porque a cultura sempre foi resistência, sempre foi subverter a lógica, e muitos fazedores de cultura a vida inteira foram reticentes a acessar o recurso público da cultura,
acaba que esse recurso fica sempre nas mãos dos mesmos, dos grandes fazedores, das grandes produtoras. A gente não consegue, a maior dificuldade hoje da gestão pública cultural, tanto no Estado quanto no município, é fazer esse recurso público chegar na mão de fato de quem precisa, potencializar, vamos supor, o Caxambu do Salgueiro, que é um movimento cultural muito forte, né, que existe, que é um dos únicos do nosso estado, do nosso município, e que não tem nenhum tipo de apoio, incentivo, mas é uma manifestação como a gente tem as Folias de Reis, que a gente tem na cidade, que é um movimento também cultural muito rico e muito tradicional, e que a gente não consegue pensar nesses movimentos. A gente, quando pensa em cultura, a gente pensa sempre no que a gente está ali no nosso dia a dia, no que a gente consegue tocar, mas a cidade ela tem uma efervescência cultural. A cidade do Rio de Janeiro é a capital mundial do Brasil, não é a capital cultural do Brasil, é a capital cultural do mundo. A gente tem o maior produto que o mundo inteiro consome, que é o samba, e hoje o funk é o ritmo mais tocado no mundo. Não o funk, só o funk carioca, mas hoje o funk carioca ganhou o Brasil, está muito forte em São Paulo, e você vê que qualquer propaganda que você pense de impacto é o ritmo que toca o funk, né? As campanhas políticas, todas elas, os jingles que marcaram nos últimos anos, vêm desse movimento funk. Então, a gente entender a cidade e discutir a cidade e a cultura da cidade, entendendo que é o potencial de cada região, entendendo que a gente precisa ocupar as praças, a gente precisa participar dos movimentos dos conselhos municipais, a gente precisa, de alguma forma, entender o local de quem faz a cultura e não achar que a gente vai chegar, a gente tem a fórmula, como vocês colocaram, a forma de potência de, vamos trazer, não, ele faz cultura lá, não tá, o que a gente tem que fazer enquanto sociedade civil e enquanto gestor público? De alguma forma potencializar ele no território dele, porque assim a gente constrói uma malha cultural na cidade. Se a gente trouxer todo mundo atrás para esse centro de Zona Sul para poder discutir, atrás para a Secretaria Estadual ou Municipal de Cultura para discutir, não, a gente tem que ir lá, né? A gente fez esse movimento, não foi, Gleice? De ir discutir na Zona Oeste, ir buscar e montar oficinas, consultorias para que a galera de lá possa de fato acessar. Então acho que a gente sair realmente desse eixo centro-zona sul, a gente entender e ter a leitura que a gente tem inúmeros movimentos nessa cidade. As favelas são um bom potencial cultural, né? A gente vê assim, esse recorte é muito interessante. Você vai ali na Brasília, na Nova Holanda, tem o forró, na Rocinha é o forró, aí na outra favela já é o samba, que é mais forte. A gente precisa entender e mapear isso. Isso não está mapeado. Como é que a gente consegue potencializar o que não está mapeado? Então, é importante que a gente faça esse mapeamento. Tanto o poder público quanto a sociedade civil precisa mapear. Todo Parque União tem... Quem conhece e gosta de forró sabe que tradicionalmente tem um forró muito forte no Parque União de domingo, né? Que reúne quem curte forró, sabe que lá aquele forró que a gente chama de risca-faca, né, que é o forró tradicional, que não é esse forró universitário, nada contra o forró universitário, nada contra o forró mais moderno, mas assim, a cidade respira. Então a gente precisa mapear, potencializar, a sociedade civil precisa realmente cobrar políticas públicas que atendam e que os editais possam contemplar de maneira mais facilmente essas pessoas. A gente precisa discutir o dinheiro público da cidade e pensar que cada praça dessa cidade é um palco. O carioca é um artista por vocação, né? A gente faz samba com balde, né? A gente faz samba com garrafa de cerveja. Então, assim, isso é nato do carioca. A gente precisa não tolir, não tentar moldar isso aí. Pelo contrário, potencializar da forma que entender o artista da forma que ele pensa. Como você bem colocou, as questões de não ter tanto regramento, precisa ter um regramento, precisa, mas precisa entender o seguinte, que é preciso educar, e a gente não pode educar tolindo. Então é um processo de construção. Você tem que começar esse diálogo de construção. Eu tenho feito muito isso
com diversos produtores, desde a questão dos editais, a questão de pensar a questão dos eventos na cidade. Então a gente tem que estar junto, pensar nos editais, pensar nessa troca de ir visitar os territórios, né? A gente fala, mas se fizer a pergunta aqui, quem foi uma roda de samba efetiva nos últimos 5 anos? Você foi? Eu que sou do movimento cultural, não fui uma roda de samba. Foi Santa Cruz. Né? Fui para visitar um terreiro, mas não fui para poder uma roda de samba. Casa Verde acabou, inclusive, lá em Santa Cruz. Então é isso, a gente fala de samba de raiz. Pode ser. E aí, só Acho que é sem microfone. Só pegando esse gancho rapidinho e já lançando uma segunda provocação, a gente vem falando muito dessa questão da construção dos espaços na Marechal como talvez um dos mais importantes, né, conjuntos de patrimônio histórico que se tem no Rio de Janeiro, né, porque ele vai ter uma estação quase centenária. Vamos ter um teatro, né, construído pelo Reide e um Jardim do Gunner Marx. A gente vai ter outros bairros da cidade que se impõem, né, sobre a cidade por uma construção como a Maré, né, que é uma favela que é maior do que muitas cidades desse país, muito maior do que muitas cidades históricas, que se impõe como um território nordestino, né, que tem o forró como uma essência, às vezes até um forró que você não consegue encontrar nas regiões do Nordeste. Os próprios nordestinos falam isso, que em alguns lugares você não encontra, né, aquela modelagem, aquela coisa, até mesmo uma forma mais antiga, né, já está dominada por outros movimentos mais modernos, e às vezes incomoda o próprio local. Né. A gente vai ter a ideia de ter Septiba, né, a gente tem um balneário, né, que é Septiba, né, um lugar interessantíssimo. E pensar, a gente entender a cidade como um gueto, acho que é quase que uma certeza, acho que é quase uma convergência de quem pensa a cultura do Rio de Janeiro. Como é que a gente pode misturar esse caldeirão? Como é que a gente pode refazer, né? Pergunto isso para quem faz um livro de encontros, para o que rola, para a Gretchen que leva um ônibus para Marechal, né? Fazer essa provocação. Eu adoro quando a Tereza fala que o mais legal é fazer perguntas do que trazer respostas. E eu acho que a gente tem feito as mesmas perguntas há muito tempo. E aí eu quero aproveitar esse espaço aqui, na verdade, para tentar revolucionar a nossa forma de pensar. Porque a vida toda eu penso igual o Ashton falou, que o Rio de Janeiro é isso, a gente tem futuro pela frente, somos lindos, somos maravilhosos. A minha vida, a minha construção de vida, eu escutava isso, a nossa potência, as nossas qualidades. E a gente elegeu o pior presidente dessa história, da nossa história. A gente chegou no fundo do poço. A gente foi, há 6, 7 anos atrás, a cidade que mais investia em cultura do país. A gente investia mais do que o governo federal, vocês lembram disso? O Estado também, né? A gente tinha um cenário maravilhoso. Exatamente. E a gente se tornou o que a gente é hoje. E aí a gente estava falando de utopias aqui, né? Quais eram as utopias que nos moviam e que nos trouxeram até aqui? E esses paradigmas continuam movendo a gente? É ser a capital desse país? Porque será que é isso que a gente que é o nosso futuro? A gente tem imaginado o nosso futuro, a nossa geração, e aí eu sou um pouco frustrado com isso, porque eu ajudei a construir o que a gente é hoje. E a gente está num cenário absurdo em que 80% da nova geração, eu incluo minha filha, quer ser youtuber. E aí, desculpa, mas que porra é essa? Que construção a gente pode fazer a partir da cultura? E aí as discussões de cultura, elas precisam ser profundas e precisam, sabe, furar nossa carne, nos machucar, para que a gente, a partir da dor que a gente sente há muito tempo, comece a fazer novas perguntas. Porque do jeito que está, a gente não consegue avançar. Eu hoje, e aí saindo desse lugar de gestor de um espaço tão bacana, a gente está perdendo gente o tempo todo nessa cidade. Para a morte, a gente está sendo morto o tempo todo de onde a gente vem. E para o mundo também, tem muita gente muito qualificada saindo do país, que pensa cultura, que pensa todas as outras áreas, estão saindo do país. A gente tem a Universidade Gama Filho abandonada. Eu tenho vergonha de viver numa cidade que abandona uma universidade, um complexo como aquele. Eu tenho vergonha de estar num lugar em que a gente não consegue disputar culturalmente, porque como é que eu vou para Sepetiba?
Como é que eu consigo trazer um candango lá de Santa Cruz para o planetário? E falo da minha utopia de fazer com que esse lugar seja um lugar para todos. Então, assim, talvez a nossa discussão de cultura seja menos de cultura e mais como é que a gente consegue propor um ambiente em que ela vai nascer. O Gil falava que a cultura ela não está dentro das secretarias. Ele criou o ponto de cultura, eu sou nativo desse lugar, é isso que me formou. Mas e aí, hoje a gente tem um ambiente para que a gente consiga ver, semear novas possibilidades e novas utopias? Exato, acho que é bem isso, Gleison. Eu estava exatamente escutando o Washington e pensando exatamente, né, nesse caminho das ferramentas, né? Como é que a gente distribui as ferramentas necessárias para que o pensamento passe a ser exatamente esse pensamento da integração cultural, né? De como trazer esses espaços de diálogo, de compartilhamento também e de colaboração, né? Como trazer isso em todas as instâncias da vida cultural, que na verdade é no nosso dia a dia, né? No espaço público, na praça, no ônibus, quando você estiver, né, fazendo o seu deslocamento de casa para o trabalho, em casa. Como é que a gente vai trazer esse pensamento em todas as instâncias, né? Então, essas ferramentas é que a gente ainda tem que construir junto, né? É isso, elas não estão prontas. Agora para construir junto, a gente vai ter que dialogar, a gente tem que colocar perspectivas diferentes em diálogo, porque eu acredito no intercâmbio, eu acredito que do intercâmbio das diferenças vai sair uma coisa nova. No fundo, assim, eu acho que se a gente não acreditar nisso, não vai conseguir fazer essas novas perguntas, se colocar na posição de fazer essas novas perguntas. Eu acho que só a gente pensando que esse intercâmbio entre as diferenças vai dar um resultado que é algo que ainda não se pensou, né? Então, com essa mentalidade é que eu acho que a gente tem que sentar e colocar as pessoas, né, para conversar. Aí tem várias formas de fazer isso, né? A gente agora está passando, né, por todo esse período virtual, né, que trouxe tanta coisa que a gente nunca podia imaginar, né, que a gente fosse viver ali, né, meses e meses a fio, vendo lives e conversando no Zoom, enfim, mas de repente aconteceu, né? Então é isso, se a gente tiver com essa estrutura de pensamento, né, voltada para compartilhar, para colaborar, para a cultura, né, da colaboração, do compartilhamento e de que as perspectivas diferentes podem dialogar e podem dar uma coisa nova, eu acho que tem muito para ser construído aí, né? Que são essas ferramentas que a gente vai construir junto e que depois a gente ainda tem que implementá-las, né? Então, assim, é um longo caminho, né? Vamos dar as mãos e vamos junto, porque é um longo caminho, porque aí a gente vai ter que ir às escolas, vai ter que entrar junto com a educação. Isso não tem como a gente fazer isso se não for, né, no caminho, né, nesse rio aí caudaloso que é a educação, né? Que é um rio caudaloso, né? Que ele não para, né? A educação, quer dizer, é um sistema, né, que envolve gestão pública, envolve sociedade civil, envolve, né, até, enfim, a parte de igreja e tudo mais. E é isso, é um rio que não para, ele está sempre correndo, e a gente sempre correndo atrás, a gente correndo atrás. Mas eu acho que a gente tem que chegar junto, né? O Gleison levantou uma coisa que é importante, né? E que eu acho que a gente tinha que pensar em mobilizar a população, mobilizar os gestores, os conselheiros. É justamente isso, é você ter, de alguma forma, um passaporte que você pudesse, de alguma forma, financiar, seja com saldo no fundo, esse translado tanto de pessoas que querem consumir o que tem em Sepetiba, quanto o cara de Sepetiba que quer vir para cá. O que o Gleison colocou é muito verdade. A gente não tem hoje um sistema de transporte
que me facilite sair de Sepitiba 11 horas da noite e ir para qualquer outro lugar da cidade. Nem se você pagar. Nem se pagar. Que- Então, assim, a gente pensar como que a cultura pode... Você tem dificuldade de sair de Sepitiba para Santa Cruz. Exatamente, é pensar o seguinte, como que a cultura pode contribuir nesse cenário, né? A gente ter, sei lá, de repente, um estádio específico para aquela região, para que as empresas de transporte que rodam naquela região, num determinado dia, coloquem uma oferta maior de ônibus ou de outros modais de transporte naquela região, para que a gente possa ir potencializando aquela região e criar novos polos. Então, assim, é um processo que é realmente de construção, de diálogo, de essas perguntas como o Léo fez. Como é que o cara sai de Sepitiba? Como é que o cara chega? Tá, eu quero curtir uma roda de samba lá. Beleza, eu quero, sei lá, curtir um movimento qualquer cultural que tenha lá. Como é que eu saio? Como é que eu vou? E como é que eu saio? Né? Então a gente precisa pensar se os editais podem, uma legislação que pudesse prever esse tipo de movimento, ou que a gente quisesse realmente uma união de poder público e sociedade civil para criar, potencializar esses locais e que se fosse rodando, se fosse um circuito, né? Vamos ter um viradão em Sepitiba, vamos ter um viradão em Santa Cruz, dialogar com esses setores de transporte, de alimentação, de tudo que roda uma atividade cultural, que a gente pudesse potencializar e que isso ficasse naquele local, né? Então, assim, a gente fez uma atividade ali, então tá, durante uma semana vai rolar ali, juntos os fazedores de cultura daquele território, potencializa aquele espaço, depois a gente vai para outro, e isso fosse um círculo que fosse alimentando e provocando os outros setores do poder público a dar mais atenção, não só ao transporte, mas à saúde, que a gente sabe que você tem uma atividade maior, fluxo maior de pessoas, a tendência é você ter também um aumento no número de hospital, ocorrência de batalhão. Então, assim, pensar a cidade fora do eixo centro-zona sul, né? Fora do eixo centro-zona sul, Madureira, que hoje tem uma efervescência cultural muito grande, muito influenciada pela Black Music, pelo movimento, assim, mas pensar a cidade como um todo e como a gente potencializa os outros espaços. E que ainda assim, Madureira, só te cortando, desculpe, ainda é muito local. Ela tem essa dificuldade. Você mora no centro. Você chegar em Madureira, né, viver essa experiência nos últimos meses, né, vindo de Niterói, você chegar em Madureira domingo, às 9 da noite, saindo do centro da cidade, é quase que uma epopeia, né? É um desafio, né, intransponível, né? E olha que a gente está falando de 9 da noite, não é algo, né, não estou falando de 3 da manhã, meio da madrugada, às 9 da noite, enfrenta-se essa dificuldade. Você se deslocar entre Campo Grande e Bangu após as 9 da noite no dia de semana é muito complicado. E são bairros vizinhos, né? Nem hostilidade. Eles se tornam distantes mesmo, a distância aumenta muito, né? À noite, no final de semana, né? Parece que a distância dobra, né? O professor Antônio Edmilson, ele fala que há lugares no Rio de Janeiro que depois das 6 da tarde eles parecem que ficam em Marrakech. Então, exatamente por uma proposta Isso eu acho. Que permite que o trabalhador vá com velocidade ao seu trabalho, no contexto fora da pandemia, né? Inclusive o home está muito comum agora e a gente está vivendo uma mudança de paradigmas. Inclusive eu acho que a gente não tem nem capacidade de desenvolver respostas para as perguntas que a gente está fazendo aqui, porque a gente é datado, faz parte. São os mais jovens que têm que responder. Agora é isso, é uma dimensão em que a cultura precisa atuar para que a gente, de fato, consiga integrar tudo que a gente faz, porque, no final das contas, é excelente estar aqui na Gávea com todo mundo, mas como é que a gente pode proporcionar isso para outras pessoas? Em 2019, quando a gente lança o Viradão, eu acho que a gente, embora todo mundo tivesse uma experiência muito vasta, o Cláudio Jorge tinha uma experiência muito vasta na cultura, o Nunuca, que é um bastião dessa cidade, uma das figuras mais importantes. Só para falar rapidinho dos encaminhamentos, né? E aí a gente tinha uma ilusão, a gente não tinha imaginado que estávamos diante de uma cidade de 6 milhões de pessoas
dentro dos subúrbios que tem aproximadamente 4 milhões de pessoas, 4 milhões e alguma coisa. A gente queria ocupar todos os bairros da cidade num gigantismo, que eu acho que aí quando a gente foi para as reuniões, quando a gente foi encarar as reuniões, e que a gente via que aquilo era impossível, porque não era só uma questão de ocupar com a cultura, era uma questão de nós nos deslocarmos entre os possíveis palcos, entre as possíveis praças de evento, e mesmo com atores, né, nos mais diversos bairros, aquilo se tornava muito difícil, porque você está num evento, num festival, e tem um problema, muitas vezes você tem que se deslocar e você não tem uma velocidade de deslocamento. Então aquilo colocou a gente, talvez a nossa primeira frustração se deu na segunda reunião, né? Quando a gente falou, não dá, a gente quer, mas não dá. E hoje a gente observa o Viradão, né, e pensar o Cinzano Cidade passa por isso, né? Como algo que tem que imaginar a saúde, que tem que imaginar a cultura, né? Para a gente é uma preocupação, por exemplo, onde vão ficar os lugares, né? Você pode ter uma emergência, a gente torce para que não tenha, a gente trabalha para que não tenha, mas isso também não pode ser algo ignorado, né? Segurança das pessoas, segurança pública. Então tudo isso passa, né, para essa experiência. Em 2019 tivemos o evento passou a noite toda. Hoje a gente julga que é uma dificuldade maior para um evento que perdure a noite, porque se alguém precisa sair, né? Se alguém precisar ir embora, mas se quiser ir embora mais cedo. E olha que em 2019 o evento passou a madrugada no Império Serrano, né, dentro de Madureira, e já era uma dificuldade muito grande. Então pensar, acho que as grandes perguntas vou pedir para vocês fazerem os encaminhamentos finais, eu vou pedir um desafio para cada um, né, que deixe, né, para a gente, deixe para quem estiver assistindo a live, para quem for assistir a live já gravada, que deixe uma pergunta, né, acho que a gente não pode sair da resposta, deixe uma pergunta para quem for assistir, porque eu acho que é isso, também criar, né, circulação de ideias, deixar uma pergunta. Convida. Só duas coisas, né? Convidar para curtir as nossas redes, né? Facebook, Instagram, Viradão Cultural Suburbano. A gente vai ter eventos nas próximas semanas. Amanhã e domingo estamos aqui, né, no Planetário da Gávea. Né? Amanhã temos roda de choro com os Ernestos, Quinteto MK, que faz parte de um projeto de uma casa chamada Meu Cantinho, Ocre Ginante, Elefante Cinza. Domingo temos Leopoldina Hip Hop, temos o Sara Martins com música, voz e violão, temos lançamentos de livros amanhã, temos 3 lançamentos. Na outra semana a gente vai ter um evento lá na Livraria Belle Époque, né, no coração do MEC. Acho que todo mundo em algum momento já se deparou com alguma coisa da Belle Époque, ela tem uma história muito interessante. Então acompanhem nossas redes, venham para cá, vai ficar muito bacana aqui na Gávea, espaço super agradável, né? São Pedro falou que não vai chover amanhã, vai chover para São Paulo, né? Curtam. Mas o detalhe, né? Estamos com a nossa vaquinha, né, lá na benfeitoria, né, para poder fazer o evento acontecer nos dias 28, 29 e 30 de novembro. Então também chega lá com o cascalho, compartilha com aquele amigo mais engenheirado, mais generoso também, que é importante. E vou agradecer o Washington, meu irmão, melhor. Alex, meu parceiro, amigo de infância, Cria de Marechal, Tereza, os maiores acolhimentos que eu tive quando eu nem entendi o que eu ia fazer de cultura, né, nessa última década, né, me deu uns acolhimentos mais, acho que eu nunca te contei isso, né, aquele dia eu me senti profundamente acolhido na nossa primeira conversa, né, me fez, né, pensar muitas coisas. Eu acho que um irmão, cara, que, né, a gente já está nos últimos anos se esbarrando, né, desde o funk a assistir, sofrer em jogos de futebol do nosso time. Então, pedir para todo mundo se despedir, agradecer, muito obrigado, agradecer em nome, né, do Viradão Cultural Suburbano, né, curtam, compartilhem e acompanhem, se embora fazer essa cidade ser ressarcida, né, ou se reencontrar, se reconectar. Fiquem à vontade, vamos começar da mesma forma que começamos, Gladys, fique à vontade. Obrigado por participar, por estarem aqui, a casa de todos vocês. Vai ser bem breve. Queria só pontuar que, sem dúvida, as respostas para isso vai vir do futuro, não tenho dúvida disso. E a minha pergunta, como provocou aqui o nosso amigo, antes disso, ele não falou, Valentim não falou, mas essa mesa aqui tem 3 botafoguenses. Que fique registrado.
Registrar, isso aí. Não somos minoria. Eu vou fazer uma confissão, então. Eu já fui botafoguense. Então vai voltar sempre. O humor aqui tá sempre embaixo. Botafogo é bonito. Sabe como é que é, né? A gente muda de casamento. Vamos arrumar um botafoguense, então. E dito isso, a minha provocação é em como fazer com que o planetário da cidade do Rio de Janeiro seja de todos os cariocas. É uma pergunta que eu preciso responder todos os dias, cotidianamente. Eu conto com todo mundo que está assistindo, que possa me ajudar a fazer desse espaço um espaço da cidade. Obrigado. Então, deixa eu seguir aqui, então. Vou super agradecer também, adorei estar aqui nesse espaço e reconhecer o planetário, né, da minha infância, que está tão grande, diferente e com tanta potência. Conhecer o Washington foi ótimo e tenho certeza que a gente ainda vai conversar. Tem muita troca, muita coisa para e reencontrar aqui meus amigos, Felipe e Cláudio, que está ali do lado da câmera. E, assim, eu acho que eu preciso falar também um pouquinho, né, do meu lugar no Diálogos Suburbanos, que é o que também nos traz junto aqui, né, com o nosso projeto lá em 2019, dos diálogos propriamente ditos lá no Palácio Rio 450, e ali também foi uma experiência muito bacana de estar num espaço público, de poder também trazer esse questionamento da hierarquia, né, da hierarquização dos espaços da cidade e o porquê da invisibilização dos subúrbios e ali eu acho que abriu a cabeça de muita gente, que a gente, né, pôde colocar junto ali para debater, para trocar ideia. E eu tenho certeza também, como o Gledson, que é dos subúrbios, que vai vir essa potência, mas assim, a pergunta que eu deixo aqui é justamente, assim, a gente vem tendo, né, ao longo do ano de 2020 e 2021, a gente continuou os debates do Diálogos Suburbanos virtualmente, a gente vem tendo várias oportunidades de trazer vários aspectos né, da vida na cidade a partir do ponto de vista da cultura suburbana, a partir do ponto de vista da Zona Norte, principalmente, e a gente tem trazido, né, esses debates têm trazido à tona muitos aspectos, muitas questões, mas sempre fica uma pergunta, a quem interessa que seja assim? Que os transportes não funcionem, ou funcionem de uma forma embarreirada, né? Quer dizer, que você não se sente à vontade para usar a qualquer momento, para ir para lugares distantes. A quem interessa, né, que os espaços públicos não estejam ocupados, né, por atividades culturais ou educativas. A quem interessa ter tantos espaços culturais fechados, né? E difíceis de acessar. A quem interessa que a cultura seja difícil de acessar, né? Que os espaços vão sendo pouco a pouco desmontados, sem investimento, assim como as escolas também, né? O que a gente vê é isso, né? De vez em quando tem investimento e tal, obra, reforma, e daqui a pouco aquilo se descontinua. A quem interessa essa descontinuidade é a pergunta que eu deixo aqui. Boa noite a todos, obrigado aí pela audiência, obrigado Gledson por receber a gente aqui na sua casa, obrigado Valentim pela proposta. A pergunta que eu quero deixar é o seguinte: o Gledson colocou muito bem sobre a questão da tecnologia, a gente falou tanto em tecnologia, a gente pandemia fala tanto em tecnologia, a gente falou em como a gente pode se exercer cidade através da cultura. Chega a ser bizarro algumas coisas que acontecem na cidade do Rio de Janeiro, sendo a capital cultural do Brasil, que até 2020 a gente não tinha um fundo municipal de cultura, né? Como é que é? Assim, tem coisas bizarras que acontecem na cidade do Rio de Janeiro. E a gente não tem hoje, no boom digital, a gente não tem sequer um aplicativo que mapeia a atividade cultural da cidade. A gente não tem. Se eu não tiver uma amizade de Marechal, por exemplo, eu não sei o que rola em Marechal. Então como é que a gente une a cidade? Que tal a gente pensar
na construção de um aplicativo, Mapa da Cultura Carioca. E a gente botar nesse aplicativo tudo o que acontece. Esse é um aplicativo aberto, que a gente possa colocar todas as atividades dentro de favela, casa de praça, os encontros gastronômicos, o churrasquinho do botequim, que para mim também é uma atividade cultural, e a gente criar esse panorama aí de, não, quero conhecer ali, no aplicativo tem como o cara sai, como o cara entra, né, qual o ônibus, se não tem... Então assim, a gente pensar numa proposta, usar a digital, usar a experiência que a pandemia nos trouxe, de pensar esse mapa cultural carioca num aplicativo que possa, a gente está na casa de ciência, tecnologia, né? Então pensar, ou melhor, está lançado o desafio, quem quiser, vamos se juntar a gente aqui para construir esse mapa cultural carioca. Eu acho que é o primeiro passo para a gente ser a cidade, a gente saber o que tem. A partir de saber o que tem, a gente consegue cruzar e juntar essas pontas. Então, obrigado. Deixo um abraço aí pro pessoal do show do Ernesto, que nunca é um grande parceiro. A gente fez a Feira Cultural da Cruz Vermelha durante muito tempo, um projeto que eu tive ali na Praça Cruz Vermelha. Está querendo voltar também com esse projeto. Se der, amanhã eu tenho Babilônia e quero ver se eu dou uma passada aqui também. E dá um abraço pro Luca. Não, manda um abraço, grande abraço. Esses dias eu falei com ele, ele tá assistindo. Tá aí, grande abraço, a gente tá contando aí. Deixar também aqui o informe, a Secretaria de Estado de Cultura, nos próximos dias vai estar lançando um edital de retomada cultural. São 40 milhões investidos em cultura no estado do Rio de Janeiro. Esse valor é segmentado por região no estado, dentro da capital, então a gente tem esse trabalho, esse recorte por região, então fiquem ligados nas nossas redes. Também vamos lançar um edital para povos tradicionais. Estamos com o edital aberto de intervenção urbana. Grafite não é só grafite, pode ser um monumento, pode ser uma pintura, está aberto agora. E o edital de acessibilidade, todos esses dados vão sair esse ano ainda. A acessibilidade são para portadores de necessidades especiais, pessoa física, então acessa a rede lá da Secretaria de Estado de Cultura para ter informações digital, ou então deixa aí a dúvida na live que a gente procura entrar em contato. Tá? Forte abraço para todos, boa noite e salve o Botafogo, saudações ao Alvinegro.